Olá, tudo bem? Eu me chamo Ana Paula Maciel de Azevedo e você está no canal Deus e o Personagem da História. Esse canal, este nome, Deus e o Personagem da História, já existe há mais de um ano. Nós desenvolvemos um trabalho na página do Facebook contando sempre a história de personagens bíblicos e históricos. Isso já vem há algum tempo sendo desenvolvido. Mas para você que não tem paciência de escutar uma live enorme, aqui nós vamos fazer vídeos mais curtinhos e objetivos sobre a história desses personagens. O objetivo do Deus e o Personagem da História é mostrar que pessoas, a partir do momento que tiveram um encontro com Deus, tiveram a sua vida transformada. E suas vidas foram algo de tão grande propósito que serve para nossa inspiração de vida. Hoje nós vamos falar de um personagem muito importante da Bíblia, embora não muito citado, que é Tito. Tito foi um grande companheiro do apóstolo Paulo também nas suas viagens, no seu trabalho na igreja primitiva. Tito, ele era um gentil que se converteu ao evangelho. O seu nome significa pai honrado ou respeitado. Então nós vamos ver a primeira referência que nos fala a respeito de Tito, está na Epístola de Gálatas, no capítulo 2, e versículo 1, que diz o seguinte: Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Esses 14 anos se referem ao tempo da conversão do apóstolo Paulo. Houve um tempo, um processo em que Deus precisou trabalhar na vida de Paulo até o momento dele exercer o seu ministério. Mas a história do apóstolo Paulo vai ficar para outro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Tito. Então ele está inserido aqui nessa história. E no momento em que Paulo está citando a respeito de Tito, está juntamente com ele, está acontecendo em Jerusalém um concílio, uma reunião dos apóstolos e desses cristãos da igreja primitiva, pois estavam acontecendo algumas situações em que havia dúvidas e alguns questionamentos, porque alguns nesta época, chamados de judaizantes, eram judeus convertidos ao cristianismo e que acreditavam que todos aqueles gentios que se convertessem também deveriam ter as mesmas práticas judaicas, afinal estavam se convertendo ao cristianismo. Um parêntese a falar aqui é que nos primeiros anos, até o ano 70 depois de Cristo, os primeiros cristãos, eles não se consideravam cristãos. Eles simplesmente não pensavam que faziam parte de uma outra religião. Eles estavam recebendo a verdade de Cristo. Então era dessa maneira que eles eram conhecidos. E nessa data, o ano 70 depois de Cristo, foi onde pela primeira vez eles foram chamados de seguidores do caminho. Até então, os cristãos não pensavam que faziam parte de uma nova igreja, nem uma nova religião ou nova fé. Então havia muitas discussões em torno de alguns aspectos do cristianismo. Esse caso da circuncisão, por exemplo, que era um costume dos judeus, se tornou uma situação discutível, em que o apóstolo Paulo acreditava que era melhor circuncidar o coração do que o corpo de um gentil. Já os judeus, judaizantes, que tinham essa tendência, e muitos da parte de Tiago, defendiam a ideia que realmente os gentios convertidos ao cristianismo deveriam se circuncidar. Então esse concílio aconteceu para que a igreja defendesse as suas ideias, ali os membros, os primeiros cristãos, apóstolos, e que se chegasse a um denominador comum. Quanto à questão de Tito, Tito também ele está envolvido nessa situação, pois Paulo recusou-se a circuncidá-lo. Nós vamos ver no capítulo 2 do livro de Gálatas e no versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então Paulo não defendia a circuncisão de gentios, ou seja, todo aquele que não pertencesse aos judeus. E aqui nós estamos vendo aonde que está sendo inserido a figura de Tito. Embora nós não encontramos no livro de Atos mencionado o nome de Tito nesse momento, ele está presente nesse primeiro concílio em Jerusalém, essa reunião de apóstolos e cristãos para defender as suas ideias. E que de fato a questão da circuncisão foi uma situação onde houve muito questionamento. E nas suas defesas, aquele que era gentil não havia necessidade, pois, de circuncidar, segundo o que era a defesa do apóstolo Paulo. Depois nós vamos ver Tito sendo utilizado nas coletas às igrejas. Tito ele ficou responsável também por passar por igrejas e fazer coletas de ofertas para levar aos irmãos que estavam em Jerusalém, pois eles estavam passando necessidade.
Nós vamos ler na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 8 e versículo 16, onde ele é citado pelo apóstolo Paulo. E nos diz a palavra: mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Então nós vemos aqui Tito como alguém desprendido, voluntário, alguém que estava solícito a realizar um trabalho, que nesse momento foi colher ofertas e levar aos irmãos que estavam em Jerusalém. Tito também foi muito importante a passar ao apóstolo Paulo as situações que estavam acontecendo ali e que a primeira carta que Paulo havia dirigido aos Coríntios havia tido um bom resultado. E esse relato, o apóstolo Paulo, foi encaminhado uma segunda carta. E nessa segunda carta nós vamos ver que Tito aparece cerca de 8 vezes mencionados pelo apóstolo Paulo para exercício no trabalho também naquele local. No capítulo 8 e versículo 23 diz: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto aos nossos irmãos, são embaixadores das igrejas para a glória de Cristo. Então nós vemos Tito é empenhado em trabalhar também naquela igreja, auxiliar os irmãos com o andamento das situações e também a levar as cartas aqui ao conhecimento da igreja, auxiliando os irmãos aos coríntios. Mas Tito teve que exercer um ministério, uma obra muito importante. Ele foi designado para a ilha de Creta. E lá na ilha de Creta, Tito precisava fazer algo muito importante, que era organizar naquele lugar a sociedade, a igreja, o presbitério e as famílias que estavam naquela região. Nós vimos a carta de Paulo a Tito nos referindo muito sobre o aspecto que Tito precisava desenvolver. No capítulo 1 da epístola a Tito e no versículo 4, Paulo escreve o seguinte: Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus para convosco. Por essa causa te deixei em Creta, para que pudesse pôr em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecer presbíteros como já te mando. Então o apóstolo Paulo lhe coloca uma incumbência a Tito. Tito tinha uma personalidade muito mais marcante, firme, decisiva. A sua liderança foi algo muito importante a se colocar naquela cidade. Por quê? Porque os cretenses, porque naquela ilha de Creta, aquela sociedade de Creta, havia muito paganismo na época. E também, se falar a palavra cretense, era um sinônimo de mentiroso. Porque naquela região, os cretenses adoravam contar histórias. Uma delas era que o túmulo de Zeus estava na ilha, e muitas histórias quanto à mitologia grega. Nós sabemos que os deuses do panteão, tanto grego quanto romano, eles não são deuses com atributos como nós pensamos, como um deus amoroso, ou um deus que faz milagres sobre todas as coisas. Os atributos dos deuses pagãos, tanto gregos quanto romanos, eram quase como seres humanos sujeitos às paixões, a mentiras. Então, muitos naquela época, na ilha de Creta, ao ouvir falar de Jesus, eles acreditavam que Jesus era só mais um deus, segundo os deuses pagãos gregos que eles conheciam naquela região. E Tito teve uma grande importância, pois Tito precisava mostrar que Jesus era a verdade. Embora aquela sociedade fosse conhecida como uma sociedade cretense ou de pessoas mentirosas ou contadores de história, Jesus, ele era a verdade. E por isso Paulo escreve a Tito para que ele seja firme no seu posicionamento e estabeleça a verdade como de Cristo. O próprio poeta Epimênides escreve e fala sobre como que os cretenses andavam. Lá no capítulo 1 de Paulo a Tito, no versículo 12, Paulo escreve dizendo: um deles, o seu próprio profeta, disse que cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Ou seja, Paulo está falando aqui que haviam essas histórias e mitologias e muito se atribuía às figuras que estavam naquela época. Então, pregar a palavra em uma sociedade onde havia muita mentira, havia muito imaginário popular, era um pouco difícil, porque aquela sociedade acreditasse em Jesus verdadeiramente como Filho de Deus, como um Deus diferente dos deuses do panteão dos gregos.
Mas então qual foi a solução que Paulo orienta Tito? Qual foi a solução que Tito deveria trabalhar naquela igreja? Em primeiro lugar, Tito deveria organizar a igreja. Organizar para que essa igreja de verdade fosse um exemplo. Tito deveria organizar o presbitério. Deveria haver características em que os presbíteros, os anciãos da igreja e aqueles que exercessem de fato uma hierarquia fossem um padrão, tivessem um exemplo, porque só sendo um exemplo, um padrão, algo para ser visto pela sociedade, seria necessário para que a sociedade fosse modificada. Em segundo lugar, Paulo continua informando que não só a igreja como hierarquia deveria ser um padrão, mas também a família da época. Então Paulo escreve falando muito a respeito de figuras, tanto de masculinas quanto femininas, tanto no papel de mulheres, de homens, dentro do casamento, dentro das atribuições de uma família. Então a família também precisa ser exemplo. A igreja deveria ser exemplo, a família deveria ser exemplo para que a sociedade visse que realmente Jesus era a verdade. Não só eles, mas também como os servos, como os escravos que seguiam a Jesus, que haviam se convertido, também deveriam ser exemplo. Não deveriam usar o fato de estarem convertidos a Cristo, serem tratados como irmãos, para fazer algo contrário aos seus senhores. Então, Paulo escreve a Tito que a maneira que ele deveria conduzir aquela situação e resolver aquele problema era que todo o trabalho que ele desenvolvesse fosse para que a igreja, a família, a sociedade em geral se tornasse um padrão, um exemplo. E Tito tinha uma grande personalidade. Ele era alguém que tinha uma personalidade forte, tinha uma boa liderança e por isso ele teve êxito no seu trabalho. Ele teve um bom desenvolvimento a partir de então. Nós vemos que Paulo escreve ele, diz, ninguém despreze a tua mocidade, ou ninguém te despreze, porque Tito tinha uma certa liderança, um pouco diferente de Timóteo, que era um pouco inseguro no seu trabalho, embora os dois tivessem trabalhos difíceis em regiões difíceis. Nós vamos ver na continuidade que Paulo também, ao final da sua carta, escreve a Tito falando que ele deveria ir ter com ele. Lá no capítulo 4, no capítulo 3 e versículo 12, diz: quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir comigo a Nicópolis, porque deverei invernar ali. Por isso que nós vemos quando Paulo escreve a sua última carta a Timóteo, Paulo fala que Tito foi para a Dalmácia. Então ele foi para essa região conforme a orientação de Paulo. E segundo, nós vemos que ele diz: acompanha com muito cuidado Zenas, autor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam e apliquem-se as boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Então Paulo escreve também que Tito não deixe nada faltar a Zenas e também a Apolo, seja alguém que auxilie nessa obra. Nós vemos Tito como alguém realmente exercendo seu ministério, alguém que tinha uma boa liderança, uma firmeza, porque precisou estar numa sociedade onde havia muito paganismo, que precisava mostrar que Jesus era a verdade e para isso ele precisava trabalhar a ponto que a igreja fosse um exemplo, as famílias fossem um exemplo, para que só dessa maneira a sociedade fosse modificada pelo poder do exemplo. Então nós vemos Tito como um grande cooperador, colaborador do apóstolo Paulo, mas foi alguém que nos deixou um grande legado de que só conseguimos modificar a sociedade sendo um exemplo para ela. Certo? Nos vemos na próxima quarta. Até lá, pessoal! Olá, tudo bem? Você terá sempre personagens históricos e bíblicos lançados às quartas-feiras. Uma nova... De novo, eu me perdi nesse início. Olá, tudo bem? De novo.